Olá pessoal, aqui é o geofísico Stefan Burns. Temos vários cometas voando para o sistema solar interno agora, e isso é bizarro pela quantidade. É literalmente um enxame de cometas. Estamos rastreando 7 objetos diferentes, 2 já passaram pelo periélio, os outros passarão nos próximos meses até o fim do ano. Então, parece que teremos um fim de 2025 bem agitado, pelo menos em termos de atividade cometária, o que deve influenciar a atividade solar, já que vemos muitas conexões entre cometas entrando no sistema solar interno e aumento da atividade solar, como grandes erupções, ejeções de massa coronal e mais. Um desses objetos é o 3I Atlas. Não sabemos se é um cometa ou não. É mais um objeto interestelar. Tem várias características estranhas. Os outros 6 são claramente cometas. Um deles, inclusive, foi descoberto em 11 de setembro. Teve seu periélio no dia seguinte, 12 de setembro. Esse é o cometa C2025 R2 Swan. O interessante sobre Swan é sua interação com o 3I Atlas. Vamos avançar no tempo para 21 de outubro. Temos isso aqui. Haverá uma conjunção superior com 3I Atlas vista da Terra. Vemos a Terra ali, o 3I Atlas aqui e o Sol no meio. Conjunção superior é quando algo está do outro lado do Sol. O cometa C2025 R2 Swan está a 0,25 UA da Terra. Essa é sua maior aproximação da Terra. Falei do trânsito do 3I Atlas em relação à atividade solar. É provável que aumente a atividade solar devido ao plasma empoeirado do Atlas 3I, sua interação com a corrente heliosférica, o vento solar e mais. E bem, a dúvida era, essa atividade solar será direcionada à Terra ou mais ao Atlas 3I, que está do outro lado do Sol? Agora, temos um cometa bem perto da Terra e ao longo do plano da eclíptica. Veja aqui, o C2025 R2 Atlas também está apenas ligeiramente inclinado fora do plano da eclíptica. Esse é o plano onde todos os planetas efetivamente se encontram. E o Atlas 3I também está a apenas 5 graus desse plano eclíptico em termos de inclinação. Então temos um trânsito muito dinâmico, chegando em 21 de outubro e em 29 de outubro o periélio do Atlas 3I. O surgimento e descoberta do C2025 R2 Swan estão adicionando muito dinamismo a todo esse período. Mas também existem outros cometas que estamos rastreando, e na verdade um deles será bem mais brilhante que todos os outros cometas, e esse será o C2025 A6 Lemon. Ele ficará extremamente brilhante perto do periélio no início de novembro. Mas vamos ver a lista desses cometas, seus periélios e suas distâncias mais próximas do Sol. Para isso, temos que voltar ao C2022 N2 Pan-STARRS, que na verdade já passou pelo periélio. Isso foi no dia 31 de julho. Vemos ele aqui e sua maior aproximação do Sol foi de 3,82 unidades astronômicas. Este é um dos cometas mais distantes, mas ainda dentro da órbita de Júpiter, chegando perto do sistema solar interno. Já passou pelo periélio, novamente, em 31 de julho. O próximo que discutimos foi o C2025 R2 Swan, com periélio em 12 de setembro. Podemos voltar a isso para você conferir. Aqui é 12 de setembro e você o verá basicamente no plano da eclíptica e fora da órbita de Mercúrio. Aqui está a órbita de Mercúrio, bem ali, muito próxima. Sua distância é de apenas 0,5 unidades astronômicas do Sol. O próximo periélio de um desses cometas é do 414P, estéreo a 0,52 unidades astronômicas em 27 de setembro. Vamos ver isso. Iremos para 27 de setembro. Esse está bem perto. De novo, 0,52 e vemos o 414P estéreo aqui. Ele estará abaixo do plano da eclíptica. E se avançarmos, vemos que continua voando abaixo dele. Veio de cima e agora desce assim, mas seu periélio será em 27 de setembro. Isso está chegando rápido. Depois, temos um periélio em 8 de outubro do C2025 K1 Atlas, a apenas 0,33 unidades astronômicas. Vamos para 8 de outubro ver esse,
e notamos como chega perto ali. Também abaixo da eclíptica, estava nela antes e estará depois. Muito perto do Sol, até dentro da órbita de Mercúrio, mas abaixo. Isso é em 8 de outubro. Temos a conjunção superior do Atlas 3I com Swan, o cometa recém-descoberto, mais próximo da Terra, em 21 de outubro. O periélio do Atlas 3I ocorre em 29 de outubro. Isso será logo dentro da órbita de Marte. Podemos verificar isso agora. Aqui, avançando no tempo, vemos o Atlas 3I se aproximando da órbita de Marte em 29 de outubro, no seu periélio. Podemos ver isso claramente aqui, e então ele continuará. Depois temos o cometa mais brilhante do grupo. Pelo menos é o esperado, o C 2025 A6 Lemon em 8 de novembro. Vamos avançar para 8 de novembro e veremos esse cometa se aproximar bastante do Sol. Sua maior aproximação é de 0,53 unidades astronômicas e será brilhante devido à sua órbita em relação à Terra. E aqui vemos o Lemon. Está acima do plano da eclíptica. E se eu mover aqui, talvez dê para ver melhor. Esse é o ponto mais próximo do Sol. Avançando, vemos que corta o plano da eclíptica depois, mas voltando a 8 de novembro, está numa posição ótima para ser visto da Terra. Espera-se que atinja magnitude aparente de 4 ou 3, o que é extremamente brilhante. Você poderá vê-lo a olho nu. Agora dá para ver o C 2025 R2 Swan com binóculos e certamente com telescópio. Pode ficar ainda mais brilhante nos próximos dias? Não temos certeza. Talvez fique visível a olho nu. De novo, não sabemos ao certo. Tem uma cauda bem longa, esticando 5 vezes a distância da Lua no céu, da nossa perspectiva visual. Isso dá 2,5 graus e já interage com o vento solar. É possível que atividade solar, como ejeções de massa coronal, atinjam o cometa e desconectem a cauda. A cauda de um cometa é feita de poeira, é composta por cristais de gelo, é formada por gás. E se há gás no espaço, há plasma, pois parte desse gás se ioniza. Parte do plasma se desioniza e vira gás neutro, com percentual que depende da radiação solar, vento solar ou, no espaço interestelar, outras condições que afetam sua composição, além de diferentes elementos. Cometas com longas caudas voando perto do sistema solar interno mudam a dinâmica eletromagnética ao redor do Sol. Quanto mais perto do Sol, mais fortes são os circuitos elétricos, campos magnéticos e mais. Sabemos que há uma corrente elétrica que flui em espiral para dentro ao longo do plano da eclíptica. Objetos distantes influenciam os mais próximos, pois essa corrente flui para o Sol, enquanto o vento solar flui para fora. Após a aproximação do Lemon em 8 de novembro a 0,53 unidades astronômicas, ele ficará muito brilhante. Temos então o último periélio de cometa deste grupo, o 240P NEAT. Ocorre em 19 de dezembro a 2,12 unidades astronômicas mais distante, mas visível aqui. Este é um cometa cíclico. Fica sempre próximo ao sistema solar, dentro da órbita de Júpiter. Às vezes sai um pouco, como vemos ali, mas é um tanto incomum. Geralmente, cometas não ficam tão próximos por tanto tempo. Mas temos o 240P NEAT fazendo seu periélio em 19 de dezembro a 2,12 UA. Muita atividade no sistema solar interno até o fim de 2025 devido a esse enxame. Talvez encontremos mais. Amanhã teremos uma grande passagem de um asteroide. Detectamos mais objetos diariamente, mas isso é o que sabemos até agora. Vamos ver suas curvas de luz, pois alguns ficarão visíveis a olho nu.
Aqui temos a curva de luz do C2025R2 Swan, o cometa recém-descoberto que fará um sobrevoo muito próximo da Terra a 0,25 UA em 21 de outubro, quando ocorre a conjunção superior do 3I Atlas. Sua magnitude aparente atual é cerca de 7 a 6, fora do limite a olho nu, mas pode brilhar um pouco mais. Temos a curva de luz estimada baseada nos dados orbitais, mas esses objetos costumam desafiar essas previsões até certo ponto. Vemos que manterá o mesmo brilho até meados de outubro, mas depois começará a diminuir. Pode ficar visível a olho nu, o que seria fantástico, pois este cometa tem uma cauda super longa de 2,5 graus atualmente. Então, se você olhar para o céu e ver a lua cheia, é 5 vezes a largura dela no céu noturno, se você visse isso. Isso é incrível e mostra que há forças poderosas eletromagnéticas no nosso sistema solar, além do Sol, planetas ou ejeções de massa coronal. Esse objeto, fraco e composto de elementos voláteis, pode desgaseificar, ionizar e formar um longo feixe de correntes elétricas e mais. Como isso interage com o sistema solar vai ser muito interessante. Ele já realizou seu periélio em 12 de setembro. Ele faz sua maior aproximação da Terra novamente por volta de 21 de outubro. O próximo cometa a se destacar, visível a olho nu, seria o C2025A6 Lemon. Espera-se que atinja magnitude aparente de cerca de 3,5, podendo ser um pouco melhor ou pior. Aqui vemos a curva de luz, e as medições até agora se alinham bem com ela. Atualmente, no seu ponto mais brilhante, está em torno de 8, não visível a olho nu. Mas ao se aproximar do periélio em novembro, deve chegar a pouco menos de 4. Assim, espera-se que fique muito brilhante, visível a olho nu. Será interessante ver o tamanho da cauda que ele gerará estando perto do Sol. E, novamente, estará bem posicionado para todos verem, especialmente no hemisfério norte, acima do plano da eclíptica. E esse pode ser o melhor cometa para a gente ver, só sair à noite e, bum, lá está ele. Esse é o C2025A6 Lemon. Algo incrível seria ver uma desconexão da cauda de um ou mais desses cometas. Temos este cometa aqui em 3 de outubro de 2007. Vemos essa desconexão da cauda. Veja como a ejeção de massa coronal do Sol passou e desconectou a cauda do cometa. Com tantos cometas e no máximo solar, além de como eles afetam o Sol, não me surpreenderia ver desconexões nos próximos meses. Isso seria muito legal de ver. Algo mais a observar seria a visão do coronógrafo C3 do Sol nos próximos meses, pois podemos ver alguns desses objetos aparecerem nele. Depende da configuração geral, mas é possível. É assim que isso poderia se parecer. Aqui temos o cometa Lovejoy em 2011. Este é um cometa rasante do Sol, o que praticamente garante que você o verá no coronógrafo. Veja como ele voa para dentro e depois para fora assim, e sobreviveu. Agora, note que sua cauda está sempre voltada contra a direção do Sol. Você o vê atrás e quando sai, a cauda ainda estará atrás dele. Não segue a direção do movimento do cometa. É a pressão radiativa do Sol, o vento solar, que cria e empurra a cauda, independente da direção. Então, este é um ótimo exemplo disso. Vemos que quando se aproximou, não tinha cauda, mas ao se afastar, reformou a cauda ali, e na verdade tem várias caudas. Então você vê começar a formar múltiplas caudas. Uma pode ser cauda de íons, de poeira, até caudas elementais e mais. Então temos muito dinamismo para o resto de 2025. Agora, devido a esse enxame de cometas, o peso pesado do grupo, que provavelmente não é um cometa, é o objeto interestelar 3I Atlas.
Acho que o 3i Atlas será o peso pesado quanto à interação com o Sol e promoção da atividade solar, pois tem sido muito ativo desde que o vimos além da órbita de Júpiter, o que é anômalo. E não sabemos exatamente o tamanho do núcleo do 3i Atlas. A estimativa máxima atual é de cerca de 46 km de diâmetro. Pode ser algo como 5 km ou menos, realmente não sabemos. Mas medimos sua coma de CO2, basicamente essa bolha de gás e plasma ao redor. Há algumas semanas, ela media cerca de metade do diâmetro do Sol, uns 700 mil quilômetros de diâmetro. Aqui está o diâmetro do Sol, cerca de 1.400 mil quilômetros. A coma de CO2 foi calculada em 700 mil quilômetros, com base nas imagens dos PER-X. Só vai aumentar conforme se aproxima. Não me surpreenderia se essa bolha de plasma empoeirada do Atlas 3i, que já forma uma cauda, crescesse tanto a ponto de igualar o tamanho do Sol. Claro, a massa disso é insignificante em relação à do Sol, então não tem o mesmo campo gravitacional, mas ainda interage com o vento solar, campo magnético interplanetário, corrente heliosférica e outras dinâmicas eletromagnéticas no sistema solar interno. E não está chegando muito perto. Essa é a única coisa. Está passando dentro da órbita de Marte, mas não dentro da de Mercúrio, por exemplo. Isso seria bem dinâmico. Mas o 3i Atlas vai crescer muito, continuar liberando gases, partículas de poeira, grãos, gelo e mais, e cruzaremos essa trilha de detritos em 2026. Será muito interessante ver o que acontece, já que isso é de origem interestelar. Como ele viaja perto do plano eclíptico, entraremos nessa órbita em 2026 e não sabemos a composição do Atlas 3i, pelo menos em relação ao nosso sistema solar. É como se fosse nosso lar, né? A mistura suficiente para as coisas serem normais, mas pode ser de um sistema estelar a 500 ou 5.000 anos-luz de distância. Pode estar viajando há bilhões de anos. E este pode ser o primeiro sistema estelar com que interage. Não sabemos. Então, não sabemos o que contém, como vai interagir conosco quando a Terra passar pelos detritos, o que isso significa. Mas, em geral, o Atlas 3i é o grande peso pesado dinâmico do grupo para o resto de 2025 em relação aos objetos no sistema solar interno. Temos outros cometas, como mencionado, e agora parece realmente dinâmico para o resto do ano.